E aí, pessoal, tudo bem? Diego Mendes na área. E hoje a gente vai discutir um assunto sério. Em pleno século XXI, ainda existem lugares onde mulheres são tratadas como mercadoria. Tô falando do mercado de noivas, uma realidade cruel. Em muitos países, elas são negociadas como objetos. Preparem o estômago porque hoje vamos encarar essa realidade perturbadora. Nossa primeira parada é na China, um país com uma cultura milenar e um desenvolvimento econômico acelerado, mas que esconde um lado obscuro. Por causa da política do filho único, a China hoje enfrenta um desequilíbrio enorme entre o número de homens e mulheres. Com milhões de homens a mais, encontrar uma esposa virou um desafio enorme, principalmente nas áreas rurais. Mulheres de países vizinhos, como Vietnã e Myanmar, são atraídas para a China com falsas promessas de emprego e uma vida melhor. Mal sabem elas que estão caindo em uma cilada. Ao chegarem na China, essas mulheres são aprisionadas, têm seus documentos confiscados e se tornam propriedade dos traficantes. A Índia, terra de cores vibrantes e cultura riquíssima, também carrega uma tradição sombria, o dote. Em algumas regiões da Índia, o dote se tornou uma espécie de leilão, onde as famílias da noiva competem para oferecer a maior fortuna em dinheiro, joias ou propriedades para o noivo e sua família. Muitas vezes, essa obrigação financeira leva famílias inteiras à ruína. E o que é pior, transforma as mulheres em moeda de troca. Em casos extremos, a incapacidade de pagar o dote pode ter consequências devastadoras para as mulheres. Algumas são vítimas de violência doméstica, torturadas e até mesmo mortas por seus maridos ou pela família deles. No Afeganistão, um país marcado por conflitos e instabilidade política, as mulheres enfrentam uma realidade ainda mais opressora. O casamento forçado, uma prática cruel que viola os direitos humanos mais básicos, é a realidade de milhares de meninas afegãs. No Afeganistão, muitas meninas são negociadas como moeda de troca, vendidas por suas famílias para pagar dívidas, para firmar acordos políticos ou simplesmente para garantir a sobrevivência da família. A partir do momento em que são entregues aos seus maridos, essas meninas se tornam prisioneiras em seus próprios lares. Elas são submetidas a todo tipo de abuso, físico, psicológico, sexual. É um pesadelo sem fim. Voltando ao Sudeste Asiático, chegamos ao Vietnã, um país que, apesar de ter se recuperado da guerra, ainda luta contra a pobreza. A China, com a falta de mulheres, se tornou um destino comum para as vietnamitas. Atraídas por falsas promessas de emprego e casamento, muitas se arriscam a cruzar a fronteira ilegalmente, sem saber do pesadelo que as espera. Nossa próxima parada é em Myanmar, um país que nos últimos anos tem sido palco de conflitos étnicos e perseguição religiosa, levando milhões de pessoas a fugir de suas casas. As mulheres da minoria Rohingya, perseguidas e expulsas de Myanmar, se tornam presas fáceis para os traficantes. Prometendo a elas e suas famílias abrigo, comida e segurança em Bangladesh, os criminosos as atraem para campos de refugiados, onde são tratadas como mercadoria. Dentro desses campos, as mulheres Rohingya são vendidas como noivas para homens em busca de mão de obra barata ou para satisfazer seus desejos mais obscuros. Aninhado no Himalaia, o Nepal, com suas paisagens montanhosas de tirar o fôlego e sua rica cultura, esconde uma triste realidade: a pobreza extrema que assola grande parte da população. Em comunidades rurais isoladas, onde a fome e a falta de oportunidades são uma constante, muitas famílias se veem obrigadas a tomar decisões extremas para sobreviver. Vender suas filhas para o casamento se torna a única alternativa para colocar comida na mesa e ter um teto sobre suas cabeças. Essas meninas, muitas vezes ainda crianças, são arrancadas de suas famílias
e jogadas em um futuro incerto e assustador. No Paquistão, um país de maioria muçulmana, os costumes e tradições têm uma forte influência na vida das pessoas, principalmente na vida das mulheres. Em muitas comunidades, as meninas são vistas como um fardo financeiro para suas famílias, e o casamento precoce se torna a solução para aliviar esse peso. Meninas, muitas vezes com menos de 10 anos de idade, são negociadas como mercadoria e entregues a homens muito mais velhos, em casamentos arranjados que violam seus direitos mais básicos. Essas meninas, privadas de educação, saúde e liberdade, se tornam esposas e mães ainda na infância, fadadas a uma vida de submissão e sofrimento. A Rússia, com suas vastas planícies e história rica em cultura e tradição, também esconde um lado obscuro quando se trata do mercado de noivas. Em algumas regiões, muitas mulheres ainda se veem presas em um ciclo de pobreza, falta de oportunidades e violência doméstica. Sem perspectivas de um futuro melhor, elas buscam na internet uma saída para essa realidade, recorrendo a agências de casamento que prometem um recomeço em países estrangeiros. O problema é que muitas dessas agências são, na verdade, fachadas para esquemas de tráfico humano. No coração da Ásia Central, o Quirguistão, conhecido por suas montanhas imponentes e cultura nômade, ainda luta para erradicar uma prática medieval, o sequestro de noivas. Apesar de ser ilegal, essa tradição persiste em áreas rurais, onde costumes ancestrais se sobrepõem aos direitos humanos. Imaginem só, ser arrancada da sua vida, da sua família, dos seus sonhos, para ser obrigada a se casar com um completo estranho. Essa é a realidade de milhares de mulheres quirguises que são sequestradas e forçadas a se casar contra sua vontade. Na Etiópia, berço da civilização e conhecida por sua rica história e cultura milenar, a tradição e os costumes ainda ditam as regras em muitas comunidades, principalmente nas áreas rurais. Em muitas comunidades etíopes, as meninas são vistas como um fardo para suas famílias, e o casamento precoce se torna a única saída para garantir sua segurança financeira e social. Meninas, muitas vezes com menos de 10 anos de idade, são entregues a homens muito mais velhos, em casamentos arranjados que as privam de sua infância e de um futuro digno. Essas meninas, submetidas a uma vida de servidão e submissão, enfrentam inúmeros riscos à sua saúde física e mental. A Coreia do Norte, envolta em mistério e isolada do resto do mundo, vive sob um dos regimes mais opressores da atualidade. Nesse cenário de opressão, muitas mulheres norte-coreanas arriscam suas vidas para fugir do país, em busca de uma vida melhor, livre da fome, da pobreza e da repressão. Mas a jornada para a liberdade é repleta de perigos, e muitas acabam caindo nas mãos de traficantes de pessoas. A China, com sua fronteira porosa com a Coreia do Norte, se tornou um destino comum para essas mulheres desesperadas. Nossa última parada é no Camboja, um país que ainda carrega as cicatrizes de um passado recente marcado por conflitos e genocídio. Nesse contexto de vulnerabilidade, o tráfico de pessoas se tornou um problema grave, e as mulheres são as principais vítimas. Atraídas por falsas promessas de emprego e uma vida melhor em países como Tailândia, Malásia e China, muitas cambojanas acabam nas mãos de traficantes que as exploram sexualmente ou as vendem como noivas. O governo cambojano tem intensificado os esforços para combater o tráfico de pessoas, mas a impunidade dos criminosos e a falta de oportunidades para as mulheres mais pobres continuam alimentando esse ciclo vicioso. E aí, pessoal, como podemos fechar os olhos para essa realidade cruel? O mercado de noivas é uma praga que precisa ser erradicada. Essas mulheres não são mercadorias.
Elas têm o direito de viver com dignidade e livres de violência. A luta exige um esforço global. Vamos usar nossas vozes para denunciar essa barbárie e lutar por um mundo onde todas as mulheres sejam livres e respeitadas.